Boa noite, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Podei-vos assentar em nome de Jesus. E você que tem a Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, a gente vai ler o versículo de número 7. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 7. Antes de fazer a leitura, deixa eu aqui, com uma pequena introdução, colocar você dentro do tema da mensagem que vamos estudar hoje. Hoje nós vamos aprender que confiar, guarde essa expressão, confiar é melhor do que entender ou compreender. Muitas pessoas hoje ficam em busca, gastando energia e tempo para compreender coisas que lhe sobrevêm, coisas que lhe acontecem, e ela fica indagando, ela fica preocupada, ela fica investigando o porquê que tais coisas lhe acontecem, lhe sucedem. E enquanto ela perde tempo procurando compreender coisas que talvez nem tenha respostas, ou não é que a resposta não exista, mas é que talvez a resposta não é para aquele momento. Mas aí ela fica procurando compreender coisas que não são para agora, quando na verdade tudo que ela precisava fazer era simplesmente confiar no Senhor. Vou te dar um exemplo, o exemplo da escatologia, o estudo do final dos tempos. Quando lá na ilha de Pátimos, João estava preso, e o Senhor o visita e revela a ele o Apocalipse, e aí o João então começa a escrever o Apocalipse. Veja bem, irmãos, quando ele escreve aquelas revelações, eram coisas que nem ele mesmo compreendia. E veja que milhares de anos depois disso, nós ainda hoje lemos o Apocalipse, muitas das coisas que ali escritas foram, já temos uma compreensão muito clara, né? já vimos muito do que ali diz acontecer e se tornar real, mas tem coisas ali que ainda não há a compreensão humana. E por que ainda não há? Porque simplesmente ainda não chegou o tempo, não chegou a hora. No momento certo, tudo será revelado, tudo será mostrado, tudo será explicado. E durante esse tempo em que eu espero a compreensão do que eu não compreendo, o que eu preciso fazer é continuar a confiar. Quantas pessoas falam: pastor, eu não entendo, por que algumas coisas me sobrevêm? Eu não compreendo, por que algumas coisas me acontecem? Pastor, por que Deus não interviu naquela situação? Por que Deus não resgatou daquele momento? E aí a gente começa a buscar estas compreensões. Davi, vamos falar de Davi. Davi, quando foi ungido lá na casa do seu pai Jessé, pelo profeta Samuel, ele foi ungido para se tornar o quê, irmãos? Fala para mim. Rei. Mas no outro dia, depois desta unção, aonde Davi foi? Ele foi para o trono? Não, ele foi cuidar de ovelhas. E aí alguém podia falar: não, mas por que uma pessoa que Deus olha para ela e já a vê como rei, já a ungiu como rei, já a capacitou para tal, por que ele ainda precisa cuidar, como disse de uma forma até maldosa o seu irmão mais velho, disse para ele: ó, cuide, vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas do pai, né? Então por quê? Por que lá, aí veja bem, ele estava lá no trabalho dele, lá no afazer dele, daqui a pouco aparece um leão,
Alguém podia falar, pastor, se Deus tinha para ele uma coisa tão linda, tão grande, Deus tinha para ele um reinado, por que Deus deixou aparecer um leão para ele enfrentar, correndo risco de morte? Né? Aí depois ele vai e vence o leão, daí vem um urso. Pastor, por que Deus permite essas coisas acontecerem? Aquilo ali era algo que aconteceu com Davi, talvez ninguém entendesse, ninguém compreendesse, nem ele próprio. Poxa Deus, o Senhor me ungiu para ser rei, e eu estou aqui trabalhando com ovelha. Meu Deus, o Senhor me ungiu para ser rei, e eu estou aqui brigando com leão. O Senhor me ungiu para rei, e eu estou aqui lidando com urso. Meu Deus, alguma coisa está errada. Era uma coisa que ele não compreendia naquele momento do acontecido. Mas quando ele esteve diante de Saul, e que Saul olha para ele e fala assim: olha, você não pode lutar contra Golias, porque você ainda é muito jovem, menino, e ele um homem experiente de guerra. Aí o Davi, agora eu sei por que eu passei por aquelas lutas, por aquelas provas. Agora eu sei, porque agora eu tenho um testemunho. E aí ele vai lá e testemunha. Ele tinha agora uma ficha, ele tinha agora um nome, ele tinha situações para falar com o rei. Aí ele conta para o rei: não, olha, um dia estava lá, apacentando as ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso e tal, não corri, enfrentei, Deus me deu a vitória, assim vai ser o mesmo. Então, coisas que eu não entendo agora, talvez é apenas um treinamento de Deus, é uma preparação de Deus, é um mover e um moldar do Senhor, me preparando para coisas que pode ser que hoje eu não entenda, mas que amanhã eu com certeza passarei a entender. Mas se eu ficar buscando hoje isso, se eu querer ficar fuçando, se eu querer ficar investigando, não, eu quero entender, eu quero compreender. Se eu não entender, eu não sossego. Aí, meu irmão, o que eu vou atrair para a minha vida não é aquilo que Deus deseja. Nessa passagem de João 13, eu já preguei uma vez essa mensagem, é uma mensagem clássica da Bíblia, que trata a respeito da passagem do lava-pés. Quando Jesus, no maior ato de humildade, ele sendo o Senhor, se prostra para lavar os pés dos discípulos. E lava o pé do primeiro, do segundo e tal, sucessivamente. Quando chega na vez de Pedro, Pedro se opõe, fala: não, Senhor, poxa, de modo algum, o Senhor não vai lavar os meus pés, eu não sou merecedor disso, né? Perceba que o Pedro, ele não entendia o porquê Jesus estava fazendo aquele ato. E mesmo que ele não entendesse o porquê que Jesus fazia, ele precisava apenas confiar em Jesus. Porque se Jesus está fazendo algo em meu favor, em meu detrimento, ainda que eu não entenda o real motivo, eu preciso simplesmente confiar que se ele tomou uma decisão a meu respeito, ele está com certeza me guiando e me levando para o melhor. E aí Jesus, olhando para Pedro, é o verso principal de hoje, capítulo 13, verso 7, que Jesus disse assim, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora. Pedro, eu estou fazendo uma coisa e você não sabe agora, mas tu o saberá quando? Leia para mim. Depois. Pedro, fica tranquilo, se eu estou fazendo, confia, se eu estou fazendo, acredite, eu estou lhe fazendo algo hoje, que você não entende agora, a tua capacidade, a tua sabedoria, o teu conhecimento, não atingiu ainda a altura do que eu estou fazendo, o propósito pelo qual, mas ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, deixa eu fazer o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Olha que sabedoria de Jesus. O que eu faço agora, sou eu que estou fazendo isso agora, e pode ser que neste momento você não entenda, você não compreenda, mas amanhã você
irá compreender. Amanhã você vai saber o real motivo. Você vai ter de uma forma muito clara. Irmãos, e eu já vi acontecer muita coisa. Eu sou prova viva de que realmente isso aqui acontece. Eu já passei por situações da minha vida que não dava para entender o porquê. Mas por que que isso aconteceu? Por que que aquele acidente ocorreu? Por que que uma pessoa enfermou? Por que que uma pessoa caiu? Por que que aquela pessoa perdeu um dinheiro, perdeu um trabalho, perdeu uma oportunidade? Por que que tal coisa? Não entendo. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu venho à igreja, eu faço as minhas orações e tal. Por que que isso acontece? Por que que eu tive aquele prejuízo? Por que que eu tive que me desfazer de um bem? E a gente fica até aborrecido, porque a gente não compreende. Mas, irmãos, lembra do tema? Confiar é melhor do que compreender. Ainda que tu não compreenda, você não pode não compreender agora, mas amanhã, quando uma porta maior se abrir, quando algo melhor acontecer, quando Deus fazer justiça na sua vida, você vai olhar para trás e aí você vai falar: poxa, foi por Deus que isso aconteceu, porque eu estava talvez acomodado, eu estava talvez de braço cruzado, eu estava me contentando com o mínimo, quando na verdade o que Deus tinha para mim era muito maior. Mas como eu não estava conseguindo enxergar, Deus teve que me dar um choque de realidade. Deus teve que permitir eu passar por algo, para que assim, e só assim, os meus olhos pudessem ser abertos. Então, independente, irmão, se o pastor, eu não consigo entender como que aquela pessoa tem essas atitudes, como que essa pessoa tem essas decisões, pastor, eu não consigo entender o comportamento daquela pessoa, ela que se diz ser de Deus, mas faz cada coisa, cada barbaridade, pastor, eu não compreendo. Irmão, você pode não compreender hoje, mas amanhã, quando você vê a obra de Deus completa, a cura de Deus completa, as maravilhas do Senhor, você chegará à conclusão que haverá valido a pena você, ao invés de buscar compreender, você simplesmente ter confiado no Senhor. Qual que é o problema nisso? O problema de eu ficar querendo compreender o que não é hora da compreensão, é que você vai acabar atraindo para a sua vida o que o salmista Asaf fala de perturbação. Se eu ficar, irmãos, remoendo algo, não, eu quero compreender, pastor, eu quero entender, eu sou vítima de um trabalho, eu quero saber quem foi que fez, eu quero perguntar por que foi feito, pastor, eu vou com isso até o fim. Aí você fica procurando compreender o que não é a hora de você compreender, o que você vai atrair é perturbação. Salmo 73, o salmista Asaf, ele faz esse comentário, 73 de Salmos, o verso é o 16. Então, entenda que vez ou outra acontece na vida da gente, que ali de forma imediata nós não encontramos justificativas para tantas coisas que nos acontecem. Mas infelizmente alguns diante disso acabam ali caindo na besteira, de tentar a todo custo compreender o porquê desta situação. E nessa insistência de tentar compreender esta situação adversa, o que lhe acontece? Isso aqui, Salmo 73, verso 16. Quando pensava, eu ficava pensando, matutando, imaginando em compreender isso, fiquei ali, não, eu vou compreender, eu vou entender, eu fiquei sobremodo, leia aí para mim, como que eu fiquei? Perturbado. Irmão, só atrai perturbação quem quer ficar tentando compreender
o que não é a hora de ser compreendido. O Pedro: Senhor, eu não compreendo, por que o Senhor quer lavar meus pés? Isso não é correto, é eu que tenho que lavar os teus pés. A mesma coisa com João Batista. Jesus vai lá se batizar, ele também se opõe: não, é eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus falou assim: não, deixa por agora, porque é necessário cumprir toda a justiça. Você vai me batizar e pode ser que você não compreenda o porquê que você está me batizando, como que você está me batizando, mas isso é para cumprir a justiça, é para que os meus filhos aprendam o caminho, saibam a importância desse ato, reconheçam. Você vê, irmão, João Batista não entendeu o porquê, mas ele confiou. Jesus está mandando eu batizar, eu vou batizar. Eu não mereço fazer, mas eu vou confiar no que ele está me mandando dizer. Batiza Jesus, e mostrou o caminho a todos nós. A todos aqueles que já desceram as águas do batismo, desceram porque alcançaram a compreensão da necessidade pelo que Jesus fez. Algo que na hora João Batista não entendeu, mas depois ele foi compreender. Nas palavras do próprio Jesus, era para cumprir a justiça de Deus, irmão. Agora, se eu ficar ali investigando, não, eu vou atrás, eu quero compreender, eu quero saber o porquê que, imagine uma pessoa que adoeceu, aí ela quer investigar, fazer um mapeamento dos seus cromossomos, do seu genoma, ela quer analisar, da onde que veio isso? Será que veio do papai? Será que veio da minha mamãe? Será que veio dos meus avós? Será que isso aqui é fruto da Covid que eu peguei? Não, eu quero compreender. Irmão, não importa, o que importa é você confiar em Deus para alcançar a tua cura, confiar em Deus para usar a autoridade do nome de Jesus, se levantando contra esse mal e o expulsando. E pior do que atrair a perturbação, como disse Asaf, é cair no engano, irmãos, no momento de enfrentar essas situações das quais nós não compreendemos, é emprestar a nossa boca e fazer dela uma ferramenta na mão do diabo e começar a dar com a língua nos dentes, falando coisas que não deveríamos falar. Esse é um grave problema. Quando eu começo a querer compreender coisas que eu não entendo, e por que eu não entendo? Porque essas coisas estão acima da minha compreensão. Lembre-se que os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos, os seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos. Então eu só vou compreender quando o meu pensamento alinhar-se ao pensamento de Deus. E enquanto eu não alcanço essa maturidade espiritual, eu vou só confiar em Deus. Fala: meu Deus, eu não entendo por que aconteceu, mas eu confio em Ti. Eu não sei o porquê que esse gigante se levantou, mas eu confio em Ti. Eu não sei o porquê que este mal me acometeu, mas eu confio em Ti. Só confiar, manter os olhos fixos, firmes em Jesus, sem olhar a quem quer que seja. Porque se eu ficar olhando e buscar compreender, eu vou falar de coisas das quais eu não sei, das quais eu não compreendo, e depois eu vou ter até que fazer uma retrativa ali, me retratar para com Deus, que foi o que Jó fez. Jó 42, você está em Salmos, o vizinho da esquerda já é o Jó. Aqui a gente vai entender e vai se lembrar que Jó capítulo 42, o Jó também foi alguém que por um momento, irmãos, ele tentou compreender em vez de simplesmente confiar, e infelizmente ele deu ali com a língua nos dentes, como eu disse, e depois agora aqui, ele humilha-se perante Deus, dá a Ele glória, e se desculpa, se retrata com o Senhor. Olha o verso 3, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, olha palavras do Jó, por isso eu falei
do que não entendia. Irmão, se eu não entendo, como que eu vou falar acerca de algo que eu não entendo, que eu não domino, que eu não tenho propriedade para falar? Irmão, se eu não conheço acerca de um assunto, eu não posso falar a respeito daquele assunto, porque eu incorro no risco de falar uma bobagem. Imagine, eu vou falar, uma pessoa ela quer falar de economia sem saber de economia, quer falar de política sem saber de política, quer falar de Jesus sem conhecer a Jesus, não, são coisas incompatíveis. Aí o Jó falou assim: olha, o meu erro foi falar de coisas das quais eu não entendia. E ele disse, por isso falei do que não entendia, falei de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, era coisa muito maravilhosa, era coisa muito alta, muito acima, e que eu não compreendia. O Jó falou: meu erro foi esse. Eu tentei falar de coisas que para aquele momento da minha vida eram coisas muito maravilhosas, eram coisas que estavam acima do meu nível de conhecimento. Eu não tinha que tratar essas coisas. E olha, irmão, que o Jó, na vida dele, não foi fácil não. Ele perdeu a sua casa, ele perdeu o seu rebanho, ele perdeu os seus campos, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde. Irmãos, ele perdeu tudo que você possa imaginar que uma pessoa possa perder na vida, ele perdeu. E é claro, como qualquer outro, fez indagações: meu Deus, por que isso aconteceu? Por que eu perdi tudo? Por que eu perdi meus bens materiais? Por que eu perdi a minha família? Por que eu perdi a minha... Por que essas... Mas aí ele entendeu que eram coisas maravilhosas demais. Ele não sabia o propósito. Ele não sabia, nós sabemos. Irmãos, o propósito, Deus conhecia Jó. Deus sabia que Jó, mesmo enfrentando tais coisas, jamais ele blasfemaria. O diabo chegou a falar para Deus: o Jó te serve, ele teme ao Senhor, porque ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele, quero ver se ele não tivesse. E Deus permitiu que o Jó perdesse. Olha só, irmão, Deus permitiu, porque Deus confiava tanto em Jó, que sabia que Jó não blasfemaria, como realmente ele não o fez. Mas o Jó, que estava passando por aquilo, sem saber o propósito de Deus para ele também falou: aí eu falei coisas que eu não entendia, eu me equivoquei nas minhas palavras, eu não sabia. Se você continuar lendo o 42, é exatamente aqui que Deus muda a sorte do Jó, dando a ele em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, em dobro. Então, na verdade, o que Deus tinha para ele era o dobro de bênção, o dobro de alegria, o dobro de sucesso, o dobro de realizações. Só que antes dele alcançar o tudo de Deus, ele precisou enfrentar um momento. E nesse momento ele quase escorrega. Ele quase perde a bênção por abrir a boca e tentar compreender um assunto da qual ainda não lhe havia sido revelado. Se você não sabe, pastor, eu não tenho entendimento sobre isso, eu não sei, pastor. Olha, eu olho para a minha família, eu olho para o meu cônjuge, eu olho para o meu pai, eu olho para a minha avó, eu olho para os meus primos, eu não sei, pastor, por que acontece isso? Eu não sei por que eles estão tão distantes, tão amargurados, estão tão sofrendo, pastor. Eu oro por eles, eu intercedo por eles, eu faço a campanha, eu não sei por que isso acontece. Ainda que tu não saiba, continue confiando em Deus, irmão, porque esta tua confiança te conduzirá à vitória. Não faça como Asaf, sabe, de procurar compreender e ficar perturbado. Não faça como Jó, que na ânsia de querer entender, acaba falando o que não era para falar. Simplesmente confia. E quando eu falo de confiança, eu me lembro do Salmo 37, né? Salmo 37, no verso 5. A melhor coisa a se fazer, irmãos, nesse momento, é seguir o conselho que a gente vai ler agora, que Davi nos deixou,
que também Davi também passou por situações das quais ele não compreendia, algumas eu até narrei aqui já, mas mesmo diante de tais situações, ele confiou em Deus, ele não abandonou a sua confiança no onipotente Deus. Salmo 37, verso 5. Irmãos, confia em Deus, né? Confia. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, eles não se abalam. Confia, confia, confia e confia. Diga para o teu vizinho, diga, confia em Deus. Fala para ele aí, fala, confia em Deus. Confia, irmão. Olha lá, verso 5. 5 não, verso 5 mesmo, 37, 5. Entrega o teu caminho a quem, irmãos? Ao Senhor. Confia, olha a confiança, confia nele. Você entregou para ele o caminho? Entreguei, então confia. E ele, diante desta confiança e diante desta entrega, o que ele fará? Leia para mim, irmãos. Tudo ele fará. Esse verso tem 3 coisas importantes. Primeiro, entrega o teu caminho ao Senhor. Irmão, deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir. Pare de insistir em ter o controle de tudo. Pare de insistir em querer você ter o domínio, você fazer do teu jeito, da sua maneira. Para de fazer as coisas segundo o teu querer, segundo a tua vontade, segundo o teu sentimento. Para de fazer as coisas movidas pelo teu ímpeto, pelo nervosismo, pela ira, pela raiva, seja lá pelo que for. Deixa Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te guiar, Ele ser o condutor. Vai ali no banco do passageiro, só admirando a paisagem. Só que o problema é que às vezes Deus ele pega um caminho diferente daquele que eu estava acostumado. E aí eu não quero esperar por aquele caminho, porque eu acho que o meu chega mais rápido, mas não chega, irmão. Você já dirigiu a sua vida por tanto tempo e só provocou acidente. Aí agora, não, você entregou para Deus, entregou para Ele o teu caminho. Confia, é a segunda parte do verbo. Confia nele. Aprenda a confiar, a ter segurança, a abraçar a sua fé, a saber que se Ele está no controle, se Ele está no teu barco, jamais esse barco vai afundar. Venha a tempestade que vier, surja o gigante que surgir, apareça a muralha que aparecer, se Jesus está na condução, se Ele está à frente, e você está ali confiando nele, ainda que você não entenda, mas basta confiar que o mais Ele faz. Diga glória a Deus, irmão. Ele faz, Ele age, e tudo Ele fará, porque Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós Ele opera, tá bom? Eu vou orar, deixa eu fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que aprendemos hoje. Hoje aprendemos que é melhor confiar do que compreender, que nós não devemos gastar tempo e energia tentando compreender o porquê que passamos por tais coisas, que devemos simplesmente confiar, devemos simplesmente acreditar, devemos simplesmente entregar nas mãos do Senhor. Aprendemos que Asaf, ele tentou compreender algo que não era da sua compreensão ainda, e naquela força, naquela ânsia de buscar a compreensão do que não era a hora dele compreender, ele só trouxe a vida dele perturbada.
perturbação. Vimos o outro exemplo de Jó, que também na hora que lhe aconteceram coisas das quais ele também não compreendeu, ele abriu a boca para falar o que não era para falar. Aí depois ele teve que se retratar com o Senhor, porque ele mesmo disse: eu falei coisas das quais eu não entendia, que hoje eu paro para analisar e eu percebo que eram coisas maravilhosíssimas demais para mim. Aquilo eu não compreendia, mas hoje, com o dobro que Deus me deu, hoje eu posso entender. Deus deixou eu passar ali, mas Ele esteve comigo, Ele me protegeu, Ele me guardou, né? Coisas aconteceram, mas eu estou aqui hoje para testemunhar, né? E aprendemos com Davi que o segredo, ao invés de ficar procurando, investigando, não, só confia, entregar para Ele a minha vida, confiar nele de todo o meu coração, e tudo que eu precisar ou necessitar, Ele mesmo realizará em meu favor, e isso em nome de Jesus. Quem compreendeu, diga glória a Deus.